Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Boa tarde, a graça e a paz seja com todos. Eu quero neste momento aproveitar essa live, muita alegria em nosso coração. Nós temos uma tarde toda especial já ouvindo vários irmãos gravando suas mensagens, suas orações. Eu não vejo outro motivo, meu querido. Estamos fechadinhos, não podemos sair, não podemos fazer nada para fora que não exija uma responsabilidade. E a responsabilidade nossa única é em falar com vocês, queridos irmãos, que não estão podendo congregar em suas congregações, mas Deus nos dá o privilégio de poder cultuar em casa junto com vocês. E eu quero dizer a vocês, meus queridos irmãos, como diz a pastora Iracema, os irmãos da Palhoça, os irmãos do Aririu da Formiga, os irmãos do Ministério Ceifeiros, o qual está ali na rua Genoveva, Generosa de Jesus 98. Temos ali concentração de fé, de graça e poder, na terça, na quinta e no sábado, às 19h30. No entanto, por nós estarmos aí num período de 7 dias, 40 dias, só Deus o sabe, nada melhor do que nós ter um aparelho como esse para falar da palavra de Deus e refletirmos um pouco na nossa vida o grande amor revelado por Deus através de Jesus na cruz do Calvário. E eu quero parabenizar os nossos irmãos, os nossos ouvintes, amigos, igrejas co-irmãs, pessoas que vão estar acompanhando essa pequena gravação, mas de muito valor e utilidade para o nosso dia a dia. Meus queridos, no livro dos Salmos, capítulo de número 126, que está aqui na Bíblia Sagrada, e eu vou ler. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Queridos, essa palavra entra no profundo da nossa alma. Estamos aí num trimestre aonde para 2020 pessoas fizeram seus planos, pessoas colocaram seus projetos, pessoas estavam já calculando suas viagens, calculando sobre as empresas, calculando algum negócio próprio, como um sinal de um ano de colheita, um ano que seria bem melhor que 2019, e eu creio, é um ano de colheita. Nosso Ministério Ceifeiro profetizou isso para janeiro de 2020, ano da colheita. E quando eu leio na palavra de Deus, Salmo 126, eu dou um tema para esse versículo: colheita de esperança. Colheita de esperança. Eu quero dizer para o amado irmão, querido ouvinte, que as nossas esperanças, muitas das vezes, estavam baseadas no sentido humano, figurativo, como eu falei. Pessoas querendo fazer tal coisa, teve que parar. Estava embalado o ano, esse trimestre, chega um vírus e deixa as pessoas num alarme, num temor que não é para menos, não discordo. Sou muito cômico, brinco, às vezes até as pessoas me chamam a atenção porque eu estou brincando, mas eu sou assim. Eu sei que o assunto é sério, o assunto não é de brincadeira. Mas uma coisa eu tenho certeza, que Deus me fez assim, e eu tenho uma confiança na palavra.
Aqui eu quero dizer para você, entre o teu projeto empresarial, entre o teu projeto financeiro, familiar, aquilo que você colocou como um projeto, porque você trabalhou, você investiu, você lançou uma semente, você colocou o seu trabalho a essa disposição. E eu louvo a Deus por isso, meu querido, porque, no entanto, nessa palavra que aqui eu estou meditando com vocês, eu vejo algo espiritual. Eu vejo algo espiritual. Nós apregoamos o ano aceitável do Senhor Jesus, como eu já falei no início, ali no Arreio da Formiga. Em vários lugares existe uma casa chamada Casa de Deus, onde projetos e realizações são feitas por líderes, por homens de Deus, que estão pregando a palavra do Senhor. Não tem outro recurso, não existe outro caminho, não tem outra solução. Nos dias que estamos vivendo aí por 7 dias, para a experiência do vírus corona, eu quero dizer uma coisa para vocês: o religioso, o não religioso, o homem bom, o homem mau, seja o que for julgado diante dos nossos olhos, parou para ver o que está para acontecer no nosso planeta, mundialmente. Queridos, são projetos que muitos já estão dizendo: vai à falência, desse jeito eu não vou conseguir. Como eu vou dar conta dos meus resultados se isso avançar? Como que eu vou conseguir ter alguma coisa de melhor se está parando, vai parar e vai ficar pior? Eu li a palavra e dei o tema. Coloquei colheita de esperança. O tema desta palavra, colheita de esperança. Querido, eu vou ler de novo. Vamos entrar no lado espiritual, porque as duas coisas andam juntas. Se eu não trabalhar, se eu não semear, eu não terei um futuro para minha família, eu não alcançarei uma aposentadoria ou alguma coisa para dizer: eu fiz e eu tenho. Se você não trabalhar e não investir, a tua colheita vai ser falida. Por isso a preocupação está em muita gente. Está preocupando famílias, empresários, está preocupando pessoas do bem e pessoas do mal, como eu disse, porque pararam todos. Olhamos a rua vazia, olhamos as casas fechadas, olhamos os templos religiosos fechados, mas a igreja, você, eu, estamos aqui. A igreja não para. O apóstolo Paulo, uma certa feita, ele disse: me jogaram eu no calabouço, eu estou algemado, mas a palavra de Deus não está. A palavra de Deus não se algema. A palavra de Deus permanece, ela é viva e ela é eficaz. E ela atravessa osso, medula, ela atravessa a divisão da alma e é apta para discernir até os pensamentos. O que você está pensando sobre esta palavra? Mas eu quero dizer para você nesta tarde, meu querido, que o Senhor deixou esse versículo aqui para mim e para você. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. A alegria virá. A alegria virá. Porque o tema, existe 2 sobre a colheita de esperança. Tudo que você semeou para colher para esse ano de 2020 tem 2 aspectos. O aspecto bom, colher tudo de bom. O que você plantou este ano, você tem o direito de colher. É o ano da colheita. Este ano é o ano da colheita. E tudo que você possa relembrar agora na tua vida, no teu pensamento, coloque diante de Deus. Porque Deus está requerendo isso no momento do silêncio. Ninguém faz barulho de máquina, ninguém faz barulho de nada na rua, a não ser sair com os automóveis.
Mas eu quero dizer, reflexão, o que eu estava planejando e parou agora. Exatamente nesse primeiro trimestre parou um pouquinho. E louvado seja Deus se você tiver fé em dizer parou e logo nós vamos começar. Trabalho, semente e colheita. Temos que colher os frutos bons. Temos o aspecto ruim, colher o que se plantou de ruim. Querido, o que se planta se colhe. A lei da semeadura é essa. Eu não sei, tem os bons, tem os ruins, eu não estou julgando, Deus o sabe, mas no momento que estamos vivendo, Deus colocou todos juntos. No nosso planeta quase geral, há uma reflexão só. O que será isso? O que pode estar acontecendo? Os homens não param, os homens estão atrás da ciência, estão trabalhando contra este mal que assolou a terra. Alguns não têm o que fazer, alguns já estão meditando na colheita. Eu só faço o que é bom, eu só ajudo, e por que eu estou passando isso? Por que o meu pai e minha mãe estão passando isso? Pessoas com dores já tiveram os seus mortos, já tiveram as suas dores, outros estão preocupados com a sua colheita. Mas que colheita? Deus o sabe pela terra em que estamos vivendo. Deus sempre fez uma ceifa na terra, quando os homens desviaram-se do olhar de Deus e olharam pelos seus próprios caminhos, caminho da ganância, caminho que não agrada a Deus, caminho que não faz nenhum sentido para Deus. O homem está na terra fazendo peso. Afinal, para que foi feito o homem? Para servir e adorar a Deus lá no jardim. Do primeiro pecado, Deus já teve que tirar o homem, já teve que afastar ele. E Deus prepara nos dias atuais, como preparou no passado. Há sempre uma devastação, e sempre o Senhor retornando a dizer: eu criei-vos para a minha adoração e para a minha santificação. Querido, não adianta relutar, não adianta pensar em si próprio, não adianta não olhar pelo próximo, não adianta nós ter a nossa religião e dizer que estamos fazendo certo. Religião não salva. Antes vou dizer uma coisa: religião levou o homem para a cruz do Calvário. Os religiosos, um dizia: a nossa lei diz assim, 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 e você está dizendo outra coisa. E Jesus ouvia isso. E os religiosos acabaram fazendo uma comitiva, e dessa raiz de religião antiga que se fala, entre as religiões que estão vindo e que se fala, tentam colocar Jesus na cruz de novo. Mas a religião não salvou ninguém. Quem salva é Jesus Cristo. Na cruz do Calvário ele disse: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Queridos, Jesus Cristo, ao ser levantado na cruz, ele atraiu para que Deus fosse exaltado. E no momento como esse, que estamos plantando uma semente de fé, uma semente de esperança, você possa refletir. Trabalhar você não pode trabalhar nesses dias. Andar pela rua você não pode andar. O que eu tenho que fazer é meditar na palavra de Deus. Eu tenho que dizer assim: Senhor, o que eu estou merecendo? Tem piedade de nós. Ajuda nós. Tem pessoas que estão procurando a sua fé em tudo que pode. Estão procurando de uma maneira ou de outra se voltar a Deus. É isso mesmo. Se volte a Deus. Busque a Deus enquanto se pode achar. Eis aí um meio comunicativo de você se refletir diante de Deus e voltar-se a Ele com o coração arrependido, com o coração voltado a Deus, dizendo: Pai, eu pequei contra o céu e contra a terra, não sou digno de ser chamado teu filho, mas se existe essa palavra, então eu lanço uma semente de fé, escreve meu nome no livro da vida.
para que seja achado naquele grande dia. Eu vejo a dificuldade, tanto no lado físico, das pessoas que trabalham e projetaram seus sonhos e parou. Pessoas fazendo os seus desenhos, seus projetos, suas mecânicas, seus móveis planejados, de tantas profissões, parou. Eu não posso fazer, eu não posso entregar e eu não posso receber. Eu olho agora para o lado espiritual. Se muitas das vezes dizemos e cremos que esse ano é o ano da colheita, nos preparemos, porque a colheita, o Senhor está aí, pronto para cortar, tirar o trigo e chegar o fogo na palha. Meu amado, meu querido, meu irmão, meu amigo, eu sei que muitos de nós fizemos planos espirituais para este ano, na entrada do ano novo. Não é fanatismo, não. Não é fanatismo. Mas o melhor da nossa vida é passar o ano de joelho, orando a Deus, agradecendo por um ano que passou, mais o ano que nós vimos as igrejas, os templos vazios, pessoas na praia, pessoas bebendo, pessoas fazendo o que não era preciso, e acha que Deus ficou contente com isso? Se acha que fez isso para agradar alguma coisa, ou fizeram isso para desagradar algum homem, Deus não está contente com o seu povo. Deus não está feliz com o povo que vem levantando essa nova geração de jovens que estão pervertidos pelo pecado. Estão querendo modernizar o Evangelho. Estão fazendo altares de túnel, pintando, fazendo de escuridão, de obras, de magias, para dizer que é o Evangelho. Deus não está contente, não. Tem jovens que está dizendo que os velhos ficaram quadrados. Se não fossem os velhos, esses jovens não estariam aí. Ouça, meu querido, ouça. Jesus Cristo, o mesmo de ontem, de hoje, eternamente. E os que estão esperançosos no Senhor renovam as suas forças, correrão e não se fadigarão, terão visão de águias. Isso é Evangelho, isso é o poder de Deus. Situações da juventude tomando o seu refresco para refrigerar a sua alma, injetando alguma coisa para trazer alegria permanente. Não dura. A alegria, a paz, a esperança é quando você semeia algo de bom da parte de Deus para o semelhante, para a tua família, para a sociedade. Meu querido, toda a liderança esteve fazendo seus projetos. E você acha que também não estão preocupados? Porque bem na hora que ia dar um solavanco todo especial para os trabalhos, para as campanhas, para as realizações, para a salvação de almas, para curas, libertações, travou tudo. Nossa sorte é esse aparelho que nós podemos transmitir a palavra de Deus. É esse aparelho que está levando para muitas pessoas a palavra do poder da fé. Porque com esse aparelho se abençoa, com esse aparelho se amaldiçoa e com esse aparelho se destrói. São sementes e são colheitas. Eu estou falando da colheita. E o que estamos esperançosos do que colhemos ou já estamos colhendo? Eu sei que aqueles que com lágrimas têm chorado pelo Evangelho, por salvação de almas, esses, diz a palavra, não é eu, que eles com júbilo ceifarão. Com certeza, meu amigo, com certeza a colheita é certa e boa. Você já plantou uma semente do bem hoje? Você já dobrou o teu joelho e agradeceu a Deus? Não teve tempo
Está tudo parado e você não teve tempo de falar com Deus? Você não sabia que Deus está fazendo isso mundialmente, olhando para as ruas, olhando para todo lugar? Está um silêncio? Fale com Deus. Plante uma semente de fé nesse coração. Receba Cristo na tua vida e mude a história que Deus tem prometido para a humanidade. Não é conto de fada, não é lenda. Tenha certeza, o que estamos colhendo, os bons e os ruins, todos juntos. Ninguém é melhor que ninguém. O Senhor disse: eu porei todos à parte e eu vou falar. E o Senhor está falando. Se você não parou para ouvir ainda, Deus está falando nesse silêncio. Muitos estão brincando na internet com os idosos para não sair de casa, fazer o revanche que quando era criança, chinelinho, tudo bem. Mas Deus está falando com o novo e com o idoso. Deus está falando com você agora mesmo. Não duvide, uma semente de fé está sendo plantado nesse coração. Uma semente de fé, o Senhor está falando contigo aí, no teu cantinho, onde você está assistindo esta mensagem. Tenha toda a certeza que enquanto você semeia, você deve voltar com júbilo, com alegria. Mas para que isso aconteça, faça o melhor que Cristo ordenou. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer já está condenado. Creia na palavra de Deus, meu amigo. Creia na palavra do Senhor Jesus e será salvo você e a tua casa. Não tem escape. Não adianta você querer escapar. Está tudo travado lá fora. Para onde você vai sair correndo? Desligue teu celular. Mas o Senhor vai falar contigo. Uma hora ou outra você vai se encontrar com Ele. E o momento é esse. Uma palavra de fé, de amor e de esperança o Senhor tem para a tua vida. Eu tenho olhado para a palavra de Deus e tenho visto assim, meus queridos, que diz lá em Eclesiastes, que quem somente observa o vento, quem somente observa o vento, vai semear e colher o quê? As nuvens. Fica só olhando para que lado vai jogar a semente e não joga. Fica só observando aonde que está as nuvens, aonde que está o vento, não semeia e não vai colher. Vai ficar para trás. Vai passar a necessidade da palavra de Deus. Ela vai ser tomada. E quem não guardar a palavra de Deus no seu coração, vai fazer falta essa semente. O Eclesiastes, no capítulo 11, e o verso 4, fala isso. Tá? E eu tenho visto, no livro de Provérbios, que aquele que semeia injustiça, ele vai cegar os males. Disso ninguém tem dúvida. E aí vai vir a sua indignação e vai falhar. E vai falhar. Porque assim, meus queridos, o Senhor colocou tudo o que é de bom e o que é de luz e o que é de sagrado para nós fazer. Vamos fazer. Vamos fazer. Ou será que é só lá no púlpito? Será que é só lá que sabemos falar da palavra? Será que o meu jeito formal não dá certo? Não, prega a palavra. Prega a palavra para os teus. O Senhor disse: aonde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Mesmo que seja aqui só no culto do lar, eu e a pastora Iracema. Nem que seja só os meus filhos aí em Ponta Grossa que estejam me vendo. Ainda que seja 2 amigos meus, não tem problema. O Senhor está presente. O Senhor quer ouvir nesses dias em que está parado a produção humana, o que é que vamos produzir de sementes espirituais. Pode custar lágrimas,
pode custar lágrimas. Ninguém faz a obra de Deus dando risadas, sorrisos, achando que é um dom, que é uma facilidade, que isso e mais aquilo. Isso são sementes do mal que falam na boca de homens maus. Mas para pagar o preço de uma oração de madrugada, para levantar de madrugada e velar pelas almas e pela família, não é para qualquer um, é para quem quer plantar sementes, quer abençoar a família, quer abençoar o ministério, quer abençoar a sociedade, quer abençoar o empresário, quer abençoar o país e a nação. Então, quando isso acontece, custa lágrima, custa o dessossego daquilo que poderia estar tão livre. Mas o Senhor conhece o coração desses que buscam ao Senhor, aqueles que de madrugada, aqueles que saem pela rua levando uma palavra, um folheto, aqueles que não têm vergonha de falar de Jesus, aqueles que sabem pregar no púlpito, na rua, em casa, em qualquer lugar, levando uma semente. Como eu disse, colheita de esperança, o tema desta palavra. Porque você estando na plantação, a tua colheita é de esperança boa. Talvez você diga, e por que estamos todos juntos nessa colheita? Porque o Senhor parou a nós para refletir, Deus falando com cada um de nós. Quem não fez, faça. Quem não fez nada, comece a fazer. E não é só com obras. Não é só com obras que você vai ser galardoador da tua salvação. É com a palavra de Deus. É com a cruz que você deve tomar. É com uma posição de fé de um cristão, não de um religioso. Religião não salva ninguém. Não diga que tem que trocar de religião, porque você não precisa trocar. Você tem que trocar a tua atitude e deixar Cristo viver na tua vida. Portanto, meu querido, colheita de esperança. Ainda que haja muitas dores e sofrimentos, em que estamos ouvindo e vendo noticiários que não são poucos, eu quero dizer uma coisa para vocês. O Senhor Jesus Cristo está do alto céu olhando para esse Brasil, para essa pátria amada, para esse país da corrupção que fala, corrupção de todo tipo, de todo jeito. Mas o Senhor também tem esperança. Ainda que ele levante do trono e queira mostrar o cetro dele em direção ao país, ele tem dito, no meio desse país existe homens e mulheres de Deus que estão orando pela nação, plantando uma semente de esperança para que haja salvação nas famílias, na sociedade e em nosso país. E eu louvo a Deus pela tua vida, eu louvo a Deus pelo teu ministério, eu louvo a Deus, eu louvo a Ele por tudo que você já tem, por tudo que você já plantou e por esse ano de 2020, ano da colheita. Ano da colheita, sementes é que não falta. Cada um tem um punhado de semente na mão. Cada um tem um punhado de semente na mão. Olhe entre a mão direita e a mão esquerda, qual é a semente que você tem lançado. E olhe para o Senhor Deus e peça perdão, peça misericórdia, peça graça, peça virtude, para que o nome do Senhor Jesus seja honrado e glorificado. Peça ao Senhor Deus que nesses dias que estamos aí, o Senhor venha trazer bonança para a face da terra e venha trazer o que é melhor para cada um de nós. Eu quero orar com você. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, louvo a Ti, Senhor, porque uma semente eu tenho lançado nessa rede de internet, nesse aparelho, Pai, que alcança os amigos, que alcança os nossos irmãos, que alcança as famílias, pastores, que alcançam, Senhor, homens e mulheres de Deus,
que alcançam, Senhor, pessoas que nem sequer pararam para pensar nisso. Estão preocupados com o dinheiro, estão preocupados com o dia de amanhã, estão preocupados com aquilo que atrasou os seus negócios e suas finanças. Mas eu quero dizer que todo aquele que olha para o Senhor e o busca, o Senhor tem recompensado, mesmo que saia com lágrimas, mesmo que saia chorando, mesmo que em dificuldades para plantar esta semente, temos certeza que a colheita será certa e boa, e a alegria está no coração daquele que já conhece ao Senhor Jesus. A alegria está no coração do homem de Deus. A alegria, ela é o sobrenatural do Espírito Santo. A alegria repousa sobre a vida deste homem e desta mulher. Pai, em nome de Jesus Cristo, esta casa, esta família, aonde, meu Deus, tem os milagres para ser operado, em nome de Jesus Cristo, através da oração da fé, entra com uma provisão agora, de cura, de libertação, de milagres, e que assim o nome do Senhor seja honrado e glorificado, pois eu determino, Pai, pela Tua palavra, que neste momento, Senhor, em que estamos esperançosos por uma colheita, entre os bons e os ruins, o Senhor tem falado com todos, tem falado em cadeias, tem falado em penitenciárias, tem falado em leitos de hospitais, tem falado com o povo na casa, porque na rua são poucos os teimosos que estão andando, mas todos estão ancorados com a família para proteger e para guardar. Fala com ele, Pai, de uma maneira especial, amorosa e com gratidão, porque ainda dá tempo. Enquanto temos vida e esperança, o Senhor nos aguarda. Portanto, eu abençoo este lar, esta casa, esta família e este amado e querido ouvinte, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e que assim seja. Amém. E graças a Deus.